Bom, antes de mais nada, eu vou chegar com uma coisa que espero que inspire muitos de vocês que estão aqui, que é, na minha opinião, os profissionais de maior sucesso do próximo século não são apenas os melhores profissionais, mas sim os melhores comunicadores. E eu vou convencer vocês até o final da palestra. Fiquem tranquilos. Se vocês discordam de mim, eu vou dar alguns bons motivos. Mas eu não preparei nenhum slide, não tenho nada para mostrar para vocês. Eu estou sentindo, nossa, véio, todo mundo com slide aqui, eu só vim falar. E eu vou começar contando para vocês a minha história. E eu acho que depois disso vocês vão se inspirar. E se eu não conseguir com a minha história, eu vou dar alguns motivos depois disso. Mas antes de mais nada, eu vou começar lá quando eu era pequenininho, quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu era criança, eu não sei se vocês lembram da época que vocês eram crianças, mas eu adorava brincar com as crianças da minha rua, lá do meu condomínio, do pessoal que morava na minha vizinhança. E olha, sinceramente, eu era uma criança muito espoleta. Só que, em compensação, eu era a criança mais nova. E eu sempre fui a criança que recebia toda a zoação, né? O mais novo é sempre aquele que apanha, né? Então eu sofri muito bullying quando eu era criança, mesmo. E eu gostava muito de falar quando eu era criança, mas depois que eu comecei a sofrer bullying, eu comecei a ter medo de falar. E aos poucos, com os anos, foram lá passando 6, 7, 8, 9, 10 anos. E, cara, eu comecei a virar uma criança quietinha. Eu era tímido, eu tinha medo de falar. Por quê? Eu sofri muito bullying e eu passei a acreditar pouco em mim mesmo. E essa falta de acreditar em mim mesmo fez com que eu conseguisse comunicar muito pouco com as pessoas. Só que, em compensação, fui ficando mais velho. E quando eu entrei no meu colegial, eu conheci uma menina. O nome dela é Giovana. E, bom, comecei a namorar a Giovana. Na época, aos 15 anos, quem não lembra do primeiro amor da escola? A primeira pessoa que você se apaixonou? Aquele amor quando você era adolescente? E, bom, eu estava lá apaixonado pela Giovana. Minha vida estava maravilhosa, eu estava perfeito. Só que como a vida não é um morango, o pai dela foi transferido para outro país. E adivinha? Lá se vai o meu sonho. A Giovana foi ter que morar lá na Alemanha. E eu, meu Deus do céu, aos 15 anos, meu Deus, o que eu faço para ir conquistar? Para ir ver minha mulher, meu Deus, eu fiquei desolado. Eu não sei vocês, mas eu fiquei desolado. Aos 15 anos, você perdeu o amor da sua vida, né? Então, eu falei para mim mesmo, eu vou atrás dessa mulher. E como que eu vou atrás dessa mulher? Não sei, não tenho dinheiro. Mas vou arranjar um jeito de ganhar dinheiro. E, bom, a única coisa que eu sabia fazer na época era cozinhar. Até hoje eu cozinho, né? Mas na época eu já sabia cozinhar bem. Eu era um excelente cozinheiro aos meus 16 anos, porque eu sempre cozinhei em casa, porque eu comunicava muito pouco, mas quando eu cozinhava, as pessoas gostavam do que eu cozinhava. Então eu não precisava falar nada, só cozinhava, as pessoas já gostavam. Então, eu falei para mim mesmo, vou vender comida de porta em porta e vou ficar rico. E vou visitar a Giovana. Beleza. Lá fui eu preparar meus molhos de tomate, meu molho pesto e meu azeite especial do chefe. E falei, pô, agora tá fácil, já preparei, a comida tá maravilhosa, vou vender de porta em porta e vai vender que nem água isso aqui. Esse foi o meu maior erro. Porque na primeira porta que eu bati, tem o melhor molho para sua vida, você tem que experimentar. Eu recebi um não. Por quê? Porque eu não sabia me comunicar. Porque aquela insegurança ainda estava dentro do meu peito. Todo aquele bullying que eu já tinha recebido, todo aquele medo de falar ainda estava comigo. E, bom, aos poucos, eu fui recebendo mais nãos, e aquilo foi reforçando aquele meu medo. Só que teve um dia, que eu lembro até hoje, que eu recebi, e eu lembro o meu primeiro sim. Eu lembro do meu primeiro sim. E quando eu recebi aquele sim, sinceramente, aquilo mostrou para mim mesmo que eu era capaz de ser interessante, nem que seja um pouquinho, para a pessoa querer ouvir o que eu tinha para falar e comprar o que eu estava vendendo. Mesmo que o molho fosse bom, não adiantava ele ser ótimo se a pessoa não comprasse para experimentar, não é mesmo?
E daí eu consegui ser levemente interessante e aos poucos aquilo foi enchendo o meu coração. E eu fui melhorando, porque eu fui estudando comunicação um pouquinho, fui estudando como vender, fui batendo de porta em porta, fui pegando o jeito, a malícia, aquela maneira de comunicar com as pessoas. Até que eu comecei a receber mais sims, mais sims, mais sims. E eu consegui juntar o dinheiro que eu precisava para ir para a Alemanha. E daí chegou o momento, peguei o avião e fui para a Alemanha. Visitei a Giovana e, nossa, eu estava realizado. Meu coração cheio de amor. E daí eu tive que voltar para o Brasil, né? Porque a vida não é um morango. Quando eu cheguei no Brasil, estava eu aqui com uma possibilidade de ganhar muito dinheiro. Vou vender molhos de porta em porta, vou continuar e vou ficar rico. Só que vender de porta em porta é cansativo. Vender de porta em porta é puxado. E naquela época, estava tendo o boom do marketing digital em 2020. Não sei se vocês lembram de todo mundo vendendo curso na internet, todo mundo falando, poxa, você tem que entrar para a internet. Eu falei, puxa, acho que eu vou entrar para a internet. Legal. E então, naquele momento, eu comecei a estudar muito sobre comunicação. Li vários livros, fiz vários cursinhos, fiz vários cursos grátis, cursos pagos, fiz tudo que era tipo de coisa para melhorar minha comunicação. E por um ano, eu não parei de estudar sobre comunicação para melhorar e para eu ficar muito bom, para eu ser capaz de ser um influenciador digital. Só que daí, eu não começava, sabe? Só que eu ouvi uma frase que mudou completamente a minha vida. E aquela frase eu falo para todo mundo, mesmo, que é a seguinte: você nunca estará preparado para começar. Porque a jornada vai te ensinar muito mais do que qualquer livro se você não começar. Então, naquele momento, eu ouvi essa frase e comecei. E sim, depois de começar a minha jornada, por mais que eu tivesse estudado muito, o conhecimento teórico não é suficiente, assim como o prático. Você precisa colocar em prática aquilo que você estuda. Você precisa ir para cima. Então eu comecei a fazer, comecei a me comunicar e comecei a melhorar meu conteúdo. E aos poucos, depois de muito estudo, depois de muita comunicação, muitos vídeos, hoje, 4 anos depois de começar e perder aquele medo, que foi a pior coisa que sempre me aprisionou. Por quê? Porque a gente tem medo de começar, porque a gente tem medo, a gente sempre se sabota, a gente não é capaz, nossa comunicação não está boa o suficiente e nunca vai estar, cara. A minha comunicação até hoje não é boa o suficiente, mas ela vai ficar melhor a cada dia e vocês precisam começar a se comunicar mais. E depois de 4 anos, cá estamos com um canal que, graças a Deus, há muito esforço, estamos com 17 milhões de seguidores. E Giovana está aqui na frente. É a minha noiva. Então, deu tudo certo, né? Uma salva de palmas. Mas, se até agora não inspirei vocês a se comunicarem mais, eu vou dar 3 grandes pontos que, na minha opinião, são o que definem o que os próximos grandes profissionais de sucesso vão ter, que é uma excelente comunicação, além de serem excelentes profissionais. Mas isso não basta mais. Porque por mais que eu fosse um ótimo cozinheiro, ótimo, se eu não fosse tão bom comunicador, eu não estaria aqui nesse palco hoje. Então, esses 3 grandes tópicos, na minha opinião, são coisas que vão convencer vocês. Primeiro de mais nada, ser interessante. Todo mundo que está aqui, cara, é a melhor coisa quando você está contando uma história e está todo mundo ouvindo, tipo, travado em você, não é? E a pior coisa que tem quando você está falando e as pessoas começam a virar a cara. É muito chato ser desinteressante, né? E para ter sucesso em qualquer trabalho, é bom que você seja interessante. Mas por quê? Vou dar o exemplo do vendedor bom e do vendedor ruim. O vendedor bom é aquele... Não, eu vou começar com o ruim, vocês vão entender. O vendedor ruim é aquele que você entra na loja e você tem todos os tipos de sapato. Vamos supor que você é um vendedor de sapato. E o cliente chega querendo comprar um sapato preto. Você chega no cliente e fala, olha, eu tenho todos os tipos de sapato, vou te dar todos os tipos de sapato, você vai adorar meus sapatos, senta aí. Mas que sapato que você precisa?
Ah, preciso de um sapato preto. Beleza. E o vendedor chega para você com 10 mil amostras de sapato. E ele quer mostrar todos para você. Mas ele não entendeu que você só quer o sapato preto. E você está sendo completamente desinteressante, porque você está mostrando para ele o que você acha que ele quer, e você nem se perguntou, nem perguntou para ele o que ele quer de verdade. E agora eu vou dar o exemplo do vendedor bom. Não é aquele que o cliente chega na loja e ele quer um sapato preto. E beleza. Você vai e pergunta para ele: senhor, o que o senhor precisa? Preciso de um sapato preto. Beleza. Olha, eu peço desculpa. A gente não tem sapato preto. Mesmo não tendo sapato preto, o vendedor bom vai vender, hein? E a gente não tem sapato preto. Mas a gente tem um sapato... tem vários tipos de sapato. Por acaso, qual tipo de calça o senhor está pensando em usar com esse sapato preto? Vocês já viram que ele já está perguntando, está querendo entender. Qual tipo de calça o senhor está pensando em usar com esse sapato preto? Eu estou pensando em usar uma calça azul, sabe? Ah, a gente tem muitos clientes que estão usando calça azul, estão saindo aqui com um sapato marrom. O senhor gostaria de experimentar? Pode ser. Ele já foi sincero. Já conseguiu que a pessoa dissesse sim, já conseguiu que a pessoa se interessasse. Então ele traz o sapato marrom e consegue vender. E ele não foi chato, ele foi sincero. Então esse daí é o vendedor bom. Porque ele é interessante sem ser pedante. Ele entendeu o que o cliente queria, mesmo não sendo efetivamente o que o cliente queria, mas ele conseguiu suprir o que a pessoa queria. Segundo motivo para você ser bom em comunicação: você vai ter admiradores. Cara, a melhor coisa que tem nesse planeta é ter admiradores. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, deve ter um monte de gente aqui. Deve ter gente que é engenheiro aqui, deve ter gente que é economista aqui, deve ter gente que é chefe de cozinha. Mas vamos dar um exemplo que um cara vai começar um canal de finanças na internet. E vamos supor que ele vai querer falar sobre um tema XPTO de finanças. Porque eu, sinceramente, não sou o maior conhecedor de finanças. Eu imagino que a maior parte de vocês também não é. Mas vamos supor que a pessoa quer falar de finanças porque ela quer ensinar o Brasil inteiro sobre finanças. E vai começar a falar sobre o investimento 123 KLB, sei lá. Eu, particularmente, achei isso muito chato. Muito chato. E eu vou achar muito chato, porque eu não gosto de finanças. Mas ele vai começar a produzir vídeos para a internet e ele vai ver que as pessoas não estão se interessando, porque ele está forçando uma coisa chata ali. Só que ele vai ver que os concorrentes dele, as pessoas que fazem conteúdo para a internet, fazem conteúdos muito mais legais. Só que não é só o que as pessoas querem ver, mas também fazer uma mensagem, fazer conteúdos que sejam interessantes para as pessoas verem. Então ele começa a criar conteúdos, às vezes falando sobre temas um pouco mais simples. Mas não precisa ser. Mas ele começa com os temas mais simples. E aos poucos ele começa a falar sobre CDBs, sei lá, sobre taxa Selic, enfim, temas bem simples de finanças. E ele vai vendo que as pessoas vão começando a se interessar. E aos poucos ele vai indo mais a fundo, até ele chegar naquela primeira ideia que ele teve. E as pessoas já estão muito interessadas. E como que ele fez isso? Como que ele fez para as pessoas quererem se interessar por um tema tão chato? Ele gerou essa confiança, que é o segundo grande motivo de você estudar comunicação. Você vai ter pessoas que confiam no que você vai falar. Não importa do que seja o conteúdo de finanças desse cara. Você vai querer ouvir porque você gosta do influenciador de finanças. Assim como não importa qual sapato, qual cor de sapato esse vendedor está vendendo, ou qual calça ou qual camisa, você vai querer comprar. Agora chega o terceiro ponto, que na minha opinião é o ponto do sucesso. Qualquer um que consegue unir uma comunicação interessante e fazer isso várias e várias e várias e várias vezes e consegue gerar essa confiança, porque quanto mais você fala de uma maneira palatável para as pessoas quererem entender o que você está dizendo, mais as pessoas vão confiar. Então você chega no ponto do sucesso, que é: se essa pessoa quiser comprar um curso de finanças, ou quiser estudar sobre finanças, ou quiser comprar um sapato preto, ou quiser comprar qualquer cor de sapato, quem que ela vai escolher? Ela vai escolher você.
Então, no meio de um mar de profissionais, no meio de um mar de gente, hoje no século XXI, onde tem muitas pessoas muito qualificadas, não basta você ser excelente no que você faz. Não basta você ser um excelente chefe, um excelente engenheiro. Enfim, você também precisa, no século XXI, ser um excelente comunicador. Na era da tecnologia, a gente pode falar para milhões de pessoas só com o celular. E vocês podem gerar milhões de pessoas que admiram o seu trabalho. E no final, para mim, isso é sucesso. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.